Então, do Divaldo Franco, né, o escritor Manuel Filomeno de Miranda, e o livro que nós vamos começar hoje se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. A gente sabe que todo esse processo, né, de transição planetária é justamente para que a Terra passe de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde a perfeição ainda não vai estar plenamente presente, mas a situação moral do planeta já vai ter evoluído um pouco mais. E as situações apresentadas a partir dessa mudança serão um pouco mais elevadas, as sintonias serão mais equilibradas e uma harmonia maior do que o atual vai estar presente. E só essa citação do Manuel Filomeno de Miranda, né, que estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegado os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmado pelos imortais. Todo mundo aqui tem percebido, né, mudanças no mundo como um todo, né? E tudo isso está envolvido nesse processo, em que não só a Terra, mas todos os seus habitantes sofrerão modificações e terão que se adaptar a essa nova condição de moral, de conduta, de espiritualização e conscientização do mundo espiritual aqui na Terra. No rumo do mundo de regeneração. 791 e 792, creio que são perguntas do Livro dos Espíritos. 791. A civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. E na questão 792, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Então, como eu já havia dito, são as duas questões do Livro dos Espíritos relativos à lei do progresso, capítulo 8º. E são perguntas simples e diretas, né, que o Espírito também responde diretamente, né? Um dia a civilização vai se melhorar? Sim. Com o seu tempo, ela vai desenvolvendo a parte moral dos seus sentimentos e vai atingir um nível mais elevado. E ele ainda faz quase que uma brincadeira, né? Que o fruto não pode surgir antes da flor, reforçando que tudo tem um encadeamento, tudo segue uma sequência. Você não consegue colocar uma coisa na frente da outra. Tudo é encatenado e vai passo a passo, um vai gerando o outro. As pessoas costumam falar muito da lei de causa e efeito, mas em termos de adversidades, em termos de dificuldades que acabam apresentando durante sua jornada. Aí se fala muito da lei de causa e efeito, da lei do karma, para isso. Mas se esquece que essa lei é universal para absolutamente tudo. Não é só porque a gente erra ou deixa de fazer, mas até para os nossos acertos, para a nossa conduta real, moral, melhorada, para o nosso caminhar evolutivo,
ela é fielmente seguida, ela vai seguindo passo a passo, são construções diárias, passo a passo. Então, uma coisa que é interessante a gente ter em mente, porque quando se fala em karma, em lei de causa e efeito, pensa sempre numa coisa negativa, né? Que isso é a explicação das adversidades. Mas é uma lei universal presente absolutamente para tudo. E nada, de forma alguma, nada acontece sem respeitar essa lei. Uma coisa gera outra, que gera outra, e sucessivamente, cada consequência se torna uma ação que gera uma nova consequência. E assim a gente vai crescendo. E na questão do 792, né, que ele começa aqui falando por que a gente não faz o bem que poderia, isso é muito profundo, porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar o bem. E por que não estamos dispostos a alcançar o bem? Porque ainda somos muito presos a benesses, a favores, a gozos terrenos, materiais. Somos apegados a situações, a, a oportunidades que envolvem puramente o momento que nós vivemos na Terra e não conseguimos simplesmente abrir mão deles para seguir o caminho espiritual. Então, na hora da escolha, a gente não escolhe o caminho da evolução abandonando os prazeres terrenos. A gente acaba escolhendo os prazeres terrenos. Então, é nesse sentido que ele diz que nós não estamos dispostos a alcançar esse bem, porque não conseguimos nos desapegar e largar as coisas que a gente acha importantes, boas e, por que não dizer, gostosas da vida encarnada na Terra nesse nível atual que estamos. A civilização terrestre alcançou um nível de alto valor no que diz aos grandes desafios da inteligência e vem utilizando programas para solidariedade geral em um sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comodidades disso defluentes. Da furna sombria ao apartamento de luxo e da imundícia à higiene mais extravagante, com intensas buscas para o prolongamento da existência física prazerosa e rica de benefícios pessoais, a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão, dos sofrimentos em geral. A faina para fruir comodidades, não poucas vezes, leva ao tormento egotista do abuso do poder, da indiferença pelos sofrimentos existentes e do desrespeito aos deveres que a vida impõe a todos os seus membros. Realizações audaciosas multiplicam-se. O luxo exagerado atinge níveis inimagináveis. As extravagâncias dos poderosos materiais recordam as festas em Veneza, nas quais, após os jantares grandiosos, culminava tirando os objetos de uso, todos de alto preço, nas águas lodacentas. Divertiam-se os ricos em verem os aventureiros pobres que se atiravam em loucura sobre a lagoa Pardacenta para salvarem louças e talheres, assim como objetos de prata e ouro, que enfeitavam as mesas nababas, enquanto o vinho, dominando-lhes a loucura, facilitava a prática de aberrações. Diminuídas as distâncias físicas em face do precioso recurso das comunicações virtuais, das viagens aéreas, a Terra converteu-se em uma aldeia global, facilitando os relacionamentos e os comportamentos avaros cada vez mais exigentes. A ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia
infelizmente, tem facultado condutas insanas e desonestas, empurrando as massas desventuradas sempre em volume mais expressivo para a miséria absoluta. Totalmente desconhecidos, e quando são vistos ou aparecem nas comunicações, são desrespeitados, ou ali se encontram em razão dos absurdos de que são vítimas, dos crimes que lhe dão vida, ou em clamor por misericórdia, por justiça, sob os martelos do sofrimento exagerado. Esse tem sido o mundo das irrisões e das aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças e agora pela pandemia assustam qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. Há fantasmas que apavoram em toda parte. As crianças amadurecidas, precipitadamente, sem viverem a infância, logo são iniciadas nos jogos mórbidos dos prazeres, sem a ternura de pais atentos e famílias vigilantes, embora as parcas exceções adquirem hábitos doentios e prematuros, enveredando pelas drogas alucinógenas e pelo sexo desvairado. Ante as exageradas exigências de liberdade na convivência social, cada vez mais libertina, é inevitável perguntar-se para onde segue a sociedade nessa volúpia massificadora e desordenada. Os idosos, em quase desamparo total, exceto quando ricos e mesmo esses, são internados em comunidades próprias e esquecidos pelos familiares, ou desprezados onde se encontram na condição de peso desagradável à economia social. Tem-se pensado mesmo em eliminá-los em clínicas luxuosas ou não, a fim de que não se constituam exemplos de decadência orgânica e da fatalidade do envelhecimento a caminho da morte, que parece atrasada de cumprir o seu dever. Paradoxos morais confraternizam ou enfrentam batalhas rudes e cínicas com os cidadãos que aspiram pela dignidade e nela se comportam, parecendo que toda a existência deve parar no período jovem e maduro, para que o prazer lhes seja a única razão de viver. Sem dúvida, são turbulentos os dias da atualidade, em que genericamente vem desaparecendo o sentido existencial, senão as contínuas cargas de pessimismo e violência comprometidas com a destruição do ser integral e pleno em pensamento e atitude. Doutrinas estapafúrdias gozam de cidadania, e os valores que engrandecem o ser, contribuindo para o equilíbrio psicofísico dos indivíduos, são substituídos por fantasias absurdas e gozos extravagantes. Felizmente, a doutrina de Jesus, submetida ao cinismo cultural e comportamental, sobrevive com a sua chama do amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando os milhões de vidas que se lhe vinculam e trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. Esses dias alucinados passam, porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências, que retornam à Terra portando conflitos inomináveis, e a dor trabalha-os, edificando resultados formosos. Após submetidos ao bisturi da negação, os fenômenos do espiritismo venceram a incredulidade tradicional e histórica, ensejando a filosofia otimista para a reencarnação ao prazer, sem já e ao aprimoramento das aspirações de alto significado. A religião espírita, tomando as mãos do seu adepto, ajuda-o a sair do labirinto de si mesmo e aponta a imortalidade em triunfo,
após a transitoriedade do corpo carnal. Confundem-se os campos de energia onde vivem encarnados e desencarnados, em intercâmbio ininterrupto, e os espíritos retornam à Terra a fim de ajudá-la na sua transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Estamos no início das grandes transformações, e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia do Covid-19, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal de suas ilusões ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Este livro, que temos o prazer de oferecer aos queridos leitores, apresenta sintéticas palavras e atividades entre os dois planos de vida num trabalho de harmonia para apressar a hora da felicidade. Após a vivência das heranças infelizes que se demoram na economia da humanidade. Esperamos que as suas informações contribuam de alguma forma para a tranquilidade de quem o leia e o auxilie a confiar na providência divina e no grande auxílio que o Consolador propicia a todos. Esse quase que a apresentação do livro me lembrou muito as quartas-feiras, né? Em que a gente lê uma questão do Livro dos Espíritos e depois o Miramês dá o seu parecer sobre aquele assunto. E aqui foi exatamente o que o Manuel Filomeno de Miranda fez. Ele colocou duas perguntas no Livro dos Espíritos, né? Uma perguntava se a Terra, né, a humanidade, em algum momento vai deixar de ser o que é e vai se tornar um grupo de espíritos melhor, e depois por que já não se fazia isso. E ele faz uma descrição muito precisa do que acontece na Terra, né? Principalmente da parte inicial, onde ele mostra por que, em relação à questão 792, o homem não realiza todo o bem que pode. Justamente por isso, como eu havia falado, pelo apego às coisas que ele acha que são boas, benéficas e prazerosas aqui na Terra. Então, ele prefere manter aquele prazer momentâneo e sem sentido do que abrir mão de determinadas coisas e seguir uma vida mais austera, mais de tranquilidade, mais amorosa, envolvendo mais perdão, mais crística, porque isso envolve a humildade, a fraternidade, e vai de encontra a muitas das prerrogativas defendidas atualmente na Terra, que é riqueza, poder, sexualidade, prazeres múltiplos, momentâneos e fugazes. E a gente lembra, aí volta ao seu evangelho e lembra daquela frase de Jesus, né? Se você quiser me seguir, deixe tudo que você acha que te pertence e venha. E quantos receberam esse convite e não conseguiram deixar o que eles pensavam ser a sua família, a sua riqueza, o seu poder, e não seguiram Jesus. E, de certa forma, isso é o apelo que começa a ser feito a cada um de nós nesse momento de transição planetária. Estarmos mais atentos
ao que realmente somos e aquilo que apenas aparentamos para uma classe de humanidade que vive ainda de uma ilusão. Por quanto tempo ainda estaremos preocupados em ser para a sociedade aquilo que ela espera de nós e abrirmos mão de seguir a verdade, os ensinamentos crísticos, a ouvir e compreender de fato que Maria cochicha aos nossos ouvidos? É uma tarefa simples de forma alguma. Abre mão de tudo que a vida encarnada nesse momento nos oferece, dentro até da própria concepção de vida, da nossa conscientização, é muito difícil. E nós, muitas vezes, ainda encontraremos uma desculpa totalmente cabível e aceita para que não façamos isso. Mas essa é a hora de começarmos a refletir com mais profundidade. E se quisermos realmente seguir Jesus, começar a pensar verdadeiramente do que é importante nessa vida, nessa terra, para cada um de nós. A divindade, através dos seus prepostos, providenciou reencarnações de apóstolos da caridade, de missionários de conhecimento, de sábios da tecnologia para melhorar as condições de vida no planeta, de embaixadores da vida espiritual e proclamadores do amor, do respeito à vida em todas as suas expressões. E eles sensibilizaram milhões de seres que anelavam pelo bem e pela verdade. Essa citação, né, de Manuel Filomeno de Miranda é um fato que todos nós, de alguma forma, já tivemos ciência através de livros, de mensagens, que muitos e muitos trabalhadores do alto estão reencarnando nesse momento justamente para fazer esse tipo de trabalho, desenvolver tecnologias, ajudar o planeta a se melhorar e, ao mesmo tempo, se preparar para as mudanças que virão. Mas, por outro lado, nós também já vimos em várias oportunidades alguns desses emissários que acabaram se perdendo, se deixaram envolver justamente por essa onda de energia, de vibrações ainda muito forte na Terra, e não seguiram a sua programação. Pela história, nós temos vários que até já viraram filme, sendo o mais recente, Napoleão. É claro que nós não estamos falando aqui de espíritos já de grande evolução espiritual, já totalmente desapegados a todas essas questões que ainda nos parecem tão importantes aqui na Terra. Mas o mais importante de tudo isso é o que ele fala aqui no final dessa apresentação. Esperamos que as informações contribuam de alguma forma para a tranquilidade de quem o leia e o auxilie a confiar na providência divina e no grande auxílio que o Consolador propicia a todos. Então, a grande lição de tudo isso, de tudo que vai estar nesse livro, é que tenhamos fé, é que tenhamos esperança, é que tenhamos paciência. Pois, como eu falei lá no início da oração,
absolutamente nada acontece sem que esteja envolvido numa cadeia de acontecimentos, em que um gera o outro, e assim por diante. E isso é o início de tudo para cada um de nós. Paciência, fé e esperança. E nos esforçarmos o máximo para fazer aquilo que nos cabe, que tudo sairá como planejado.